Teve vindo a deslocar-se ao cabeço de Santa Marta, em Moitasvenda, para nesta quinta-feira de Ascensão, 29 de maio de 2014, acompanharmos este dia que é feriado municipal. O início será com uma missa, seguido de procissão e depois um almoço convívio. 29 de maio de 2014, quinta-feira de Ascensão, a TV Minde, no cabeço de Santa Marta, em Moitasvenda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus nos uniu no amor de Cristo. Sr. Vereador, Sr. Presidente de Junta, encontramos-nos neste lugar a celebrar a Eucaristia, o encontro com o Senhor, fazendo neste dia em que celebramos a solenidade da Ascensão, este Senhor que sobe ao céu, mas não nos deixa órfãos. Neste dia de feriado deste Conselho, de modo especial, temos presentes as intenções de quantos pertencem a este Conselho, de quantos têm responsabilidades na sua administração, neste cuidar do bem comum. O Sr. Prior cedeu a presidência, que agradeço, em união de cristãos, preparemos o nosso coração, reconhecendo as nossas culpas, para mais dignamente participarmos na celebração destes santos mistérios. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Oremos. Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança. Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos apóstolos que acolheram. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo, com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando-lhe do reino de Deus. Um dia, em que estava com eles à mesa,
mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual, disse ele, me ouviste falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. Jesus, do meio de vós, foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o viste ir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ergue-se Deus o Senhor, ao júbilo e ao som da trombeta. Ergue-se Deus o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. Povos todos batem palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Ergue-se Deus o Senhor, em júbilo e ao som das trombetas. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos concede um espírito de sabedoria e de luz para o conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória que encerra a sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza que representa o seu poder para nós, os crentes. Assim mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés, e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Aleluia.
esteja convosco. Está no meio de nós. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Ver mais além, moldar a vontade, testemunhar o amor. As leituras que acabamos de escutar e este lugar são, em primeiro lugar, um convite a educar o nosso olhar. O Senhor sobe ao céu e a sua subida é para nós fonte de esperança, como rezávamos na oração de coleta, mas também este convite a alargar o nosso olhar até à eternidade. A nossa natureza já se encontra em Deus. Sabemos que temos lugar reservado na eternidade. É o olhar da fé, este dom que nos permite ver para além da realidade palpável, visível apenas aos olhos da carne. O dia de hoje, a solenidade da Ascensão, é este ver mais além. Mas mesmo assim não teremos possibilidade de ver o todo. Este lugar, na sua beleza, impõe-se ao nosso olhar a partir de baixo. Mas também do alto temos um grande horizonte. Podemos ver longe. Mas o lugar em que nos encontramos ainda tem outro nível mais alto. É simbólico daquilo que é este dom de ver a vida a partir do prisma da fé. Cada um pode ver mais longe, mas mesmo assim ainda é uma realidade inefável, superior a cada um de nós. Este dom de Cristo que veio até nós, que se mostrou e mostrou-se em sinais, como nos era dito na primeira leitura, de muitos e variados modos que o Pai vivia unido a Ele e, estando conosco, diz que nós podemos tornar visível aos olhos dos nossos irmãos a continuidade da sua presença. Eu estou sempre convosco. E como fazemos? Eu moldar a vontade. Em nós, como em muitos que nos antecederam, sentimos este querer centrar-nos nas coisas pequenas nossas. Percebemos isso até como os adolescentes, quando têm pequenas borbulhas na cara, ficam fixados na borbulha. Quando temos uma dor, uma perturbação, ficamos fixados facilmente nessas pequenas realidades. A sabedoria, deixando iluminar os olhos do nosso coração, vemos aquilo que é a conversão de Santa Marta. A mulher preocupada em realizar tarefas de serviço ao Senhor, preocupada com todas as tarefas e serviços estarem prontos a tempo, e nisto representa muito do nosso cotidiano, neste querermos ser funcionários do bem para aqueles a quem queremos agradar, para os amigos, ou as tarefas profissionais que de muitos e variados modos nos são marcadas e de certa forma nos são impostas, mas vivendo com o coração longe dessa realidade. Tantos
correram, cansaram-se, esgotaram na sua realidade terrena, chegam a momentos de desgaste, de vazio e até, infelizmente, alguns de revolta pelo sentido da vida. A caminhada da fé, este olhar, este lugar que nos convida a uma certa intimidade com o Senhor, até uma certa solidão com Deus, não deixa de ser o apelo a converter-nos em trabalhadores, mas trabalhadores devidamente moldados ao projeto de Deus. A nossa vontade não será apenas realizar tarefas, mas fazê-las unindo-nos em projeto comum. E bem sabemos, quem ama e ama aquilo que faz, consegue uma outra rentabilidade, um outro sentido. A cruz com amor tem outra doçura, não traz a destruição da pessoa, mas antes a sua edificação. Santa Marta, e este lugar de intimidade com Deus convida-nos a não abandonar as tarefas, mas fazê-las sempre nesta busca de realizar a vontade de Deus, iluminando o nosso coração com a sua graça, buscando a Deus em primeiro lugar. Marta corre, mas por certo não deixará de encontrar no Senhor também o seu repouso, a sua recompensa. E a recompensa encontrá-la-emos, como nos convidava a primeira leitura, neste ser testemunhas, viver de saída, ir ao encontro do outro. Estamos aqui porque tivemos a ousadia de sair de casa. Um dia que podíamos, como muitos, ficar mais dedicados às nossas tarefas particulares. Quisemos nos encontrar. Não só vimos o programa, o projeto, a nossa vontade decidiu-se claramente que era algo que nos convinha e demos o passo de partir, de vir, encontrarmos-nos com os outros. Este testemunho de que os apóstolos, após a ascensão, perturbados com a partida do Senhor, não ficaram fechados, saíram. O olhar do céu converteu-se em trabalho em favor do próximo. E esse é o grande dom do amor que o Senhor nos deixou. Eu estarei sempre convosco. Batizados como o Senhor mandou, ide e batizai, estamos unidos a Cristo. A nossa natureza está, de facto, sacramentalmente associada à sua. Sabemos que Ele nos quer na eternidade. Tendo já recebido o ensinamento dos apóstolos, temos o programa, o projeto, as instruções para a caminhada, sabendo que o Senhor nada faz contra a nossa vontade no exercício da nossa liberdade e que hoje experimentamos, pondo ao serviço deste encontro, que no horizonte largo da nossa vida tenhamos também a sabedoria para realizar o bem que convém aos outros e seguramente a nós. É pelos frutos que se conhece a árvore. Foi pelas obras de Cristo que os discípulos não tiveram dúvidas de que Jesus era o Filho de Deus. Será pelas nossas obras de cada dia, nas várias missões que abarcamos, da Igreja, da sociedade civil, das famílias, nas empresas, que nós também somos chamados a mostrar como o Senhor está connosco. Eu estarei sempre convosco. Não há dúvidas de que a sua presença é mediada por aqueles que aceitaram e aceitam
unir-se a eles, iluminar o coração, moldar a vontade, dar o passo da concretização. Que o nosso coração esteja, de facto, bem seguro do amor de Cristo, que o nosso horizonte, e neste dia, ajudado por esta natureza e por este lugar e por esta alegre festa, tenha a esperança em cada dia dar um passo até à eternidade. Gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para que sejam fiéis à missão que receberam de anunciar a palavra em toda a terra, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que sintam que Jesus está com ele, quando ensinam e batizam em seu nome, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos que buscam a Deus, olhando o céu, para que o reconheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo na glória eterna, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Porquanto já peregrinaram estes lugares, aqueles que estão impedidos de o fazer, ou que de certa forma já partiram para o céu, que o Senhor os receba na sua glória, oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Rezemos também por todos os sacerdotes que aqui já celebraram, que o Senhor os acompanhe com as suas graças. Oremos, irmãos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na vossa glória, de onde constantemente nos atrai, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Damos a mesma comunhão, somos trigo do mesmo Senhor, o moinho a vida nos castiga, dourada do sol, cacho de uvas que um homem cortou, se convertem para nós em pão e vinho de amor, no corpo e sangue do Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por nós este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. E por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído
mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e senhor dos senhores, ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam, a vossa glória. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, senhores, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Emília da Conceição Ferreira, Edviges Antunes Ziga e seus familiares, Maria Viviana Antunes, Maria Gonçalves dos Santos, Maria Conceição Brito, Manuel Coelho Gonçalves, filho e pais, Joaquim Jorge Lopes e seus pais, Constância Isabel dos Anjos e família, Emília Augusta Vieira, Martinho Ferreira Gonçalves, Maria Inácia Neto e marido, Emília Antunes e pais, Guilhermina Henriques, Arlindo Antunes de Matos,
Artur Alves Calado, e ainda por todas as pessoas, para a alma de todas as pessoas que aqui viveram em Santa Marta, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros, nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição. E todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Marta, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Este dia de hoje convida-nos também a envolvermos os campos e toda a natureza na caminhada livre do mal. Filhos de Deus, dirigindo-nos ao Senhor, como Ele próprio nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Piedade de nós. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis a palavra e serei salvo.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por meio do seu Filho unigênito, que hoje subiu aos céus e vos abriu as portas do reino eterno, derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Deus vos seja favorável e vos santifique, para que assim como Cristo, depois da sua ressurreição, apareceu visivelmente aos seus discípulos, Ele se vos mostre no último dia como juiz benigno e vos conduza à herança eterna. Amém. A vós que acreditais que Jesus Cristo está na glória do Pai, vos conceda a alegria de sentir que, segundo a sua promessa, está convosco até ao fim dos tempos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer a Santa Marta, que nos ter acolhido neste lugar, que é ela dedicado. Agradecer a Nossa Senhora, que connosco caminha e connosco vai ao encontro de Jesus. Agradecer a Jesus que nessa subida nos leva e leva até o Pai. Agradecer àqueles que nos ajudaram a chegar cá.
e também aqueles que nos preparam o almoço fora, que assim todos juntos possamos louvar a Deus, louvar o nosso Pai do céu, louvar o Senhor em todas as coisas. E pedindo que Ele nos acompanhe sempre com a força da sua graça, que Ele esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus, não somos meus olhos, vem meu Filho. Como é hábito há muitos anos a esta parte, o Cabeço de Santa Marta recebe centenas de pessoas nesta quinta-feira de Ascensão, neste que é o feriado municipal em Alcanena e que traz até este ponto de Moitasvenda, um ponto com uma vista e uma paisagem fantásticas, muita gente para acompanhar a missa na capela de Santa Marta, seguindo-se depois a procissão e também este almoço convívio. A animação, essa está garantida durante toda a tarde e até ao início da noite. Não quero. O Cabeço de Santa Marta é um local visitado por muita gente todos os domingos, mas que escolhe este dia como o dia mais simbólico e o dia onde mais gente vem até junto a esta capela, uma capela com mais de 300 anos. É um dia em que as populações, e nomeadamente a população de Moitasvenda, se reúne aqui à volta da mesa, onde fazem o seu convívio. Esta é uma data muito especial para agentes de Moitasvenda. A quinta-feira de Ascensão é então celebrada desta forma nesta localidade do concelho de Alcanena. Já não te quero nunca mais chamar de querida. Não quero. Não quero. Eu andava iludido e não foste sincera. Como podem ver pelas imagens, aqui se serve a canja, a sopa da pedra, bifanas e também o frango assado, tão típico nestas festas portuguesas, porque no final da missa e da procissão é mesmo o que acontece, é uma festa aqui no Cabeço de Santa Marta. Nunca mais chamar de querida. Não quero. Não quero. Eu andava iludido e não foste sincera. Já não te quero nunca mais ver na vida. Muito boa tarde. Esta é uma tradição com muitos anos em Moitasvenda. Isto é uma tradição que já vem do século XIII e que ainda se mantém viva até hoje. É uma grande tradição em que as pessoas gostam de vir ao Cabeço de Santa Marta, sobretudo neste dia, embora venham ao longo de todos os domingos do ano, muitas pessoas que vêm aqui, mas esta é a maior tradição do ano. Consta da missa, uma procissão e depois este arraial. É a bênção dos campos, que é o ponto alto, além da celebração, é o ponto alto, é a bênção dos campos, em que antigamente vinham os romeiros de todos os sítios para fazer essa bênção dos campos e ficavam maravilhados quando viam este horizonte, que é maravilhoso. Isto é qualquer coisa inexplicável. É qualquer coisa de inexplicável e a TV Mind testemunha isso mesmo. Fica o convite para quem não conhece, visite em Moitasvenda o Cabeço de Santa Marta. E é este o final desta reportagem da TV Mind, hoje no Cabeço de Santa Marta, em Moitasvenda, onde acompanhamos esta quinta-feira de Ascensão de 29 de maio de 2014. Com a imagem de Rui Venâncio, Carlos Alves, a TV Mind no Cabeço de Santa Marta, em Moitasvenda.